Enfim, pessoal, ó, vocês vão ver agora. Eu escrevi um documento, tá bom? Escrevi um documento. Esse documento aqui que vocês estão vendo, na qual eu narro um pouco sobre a minha conversão e por que eu me tornei católico. Nesse documento, gente, fui eu que escrevi isso aqui. Eu escrevi do início ao fim e eu não parei para redigir nada. Não parei para redigir nada. E nesse documento eu explico um pouco da minha conversão e por que eu me tornei católico. O que eu pensei? Eu vou escrever o documento para eu não ficar só jogando palavras ao vento e ficar um vídeo totalmente infundado, sabe? Então eu vou escrever um documento. Eu comecei a escrever esse documento aqui numa noite de sexta. Na noite de sábado, na manhã de sábado, obviamente, né? Eu dormi, comecei a escrever na noite de sexta, parei mais ou menos ali às 11. Acordei na manhã de sábado e escrevi a manhã toda. Então acordei umas 6 horas, escrevi das 6 às 11. E aí depois eu escrevi mais, até que uns dias atrás eu escrevi um pouco dos últimos temas, que é sobre o papado e umas questões menores sobre Mariologia. Mas eu já vou explicar um pouco da estrutura desse documento aqui para o pessoal que está assistindo, né? Enfim. Então eu vou ler o documento com vocês. E aquilo que talvez eu aqui na minha cabeça acho que ficou um pouco redundante, eu vou tentar explicar, tá bom? Mas o intuito desse vídeo, que esse corte nessa live, para quem está assistindo o vídeo, eu estou fazendo uma live, eu vou fazer live todos os dias a partir de agora, e essa live vai me render cortes, e esses cortes eu vou postar como vídeo. Então é importante que vocês assistam a live. Você quer interagir comigo enquanto eu estou fazendo isso, fazer perguntas e mais, né? Eu estou fazendo live na Twitch e no YouTube. Pro pessoal do YouTube tá no mesmo canal que tá postando os vídeos, tá? E pro pessoal da Twitch, pô, vamos pra cima, né? Inclusive vocês estão aqui, ó. Ok. Então, a partir de agora, sim, pessoal, eu deixei de ser protestante, me tornei católico, apostólico romano, e eu vou explicitar por que eu me tornei. Eu já dei a explicação sobre o documento, depois eu faço um corte aí e chego aqui, tá bom? Então vamos começar, eu vou começando a ler o documento aqui. Ó, começando pelo intuito do texto, tá? Nesse documento eu tentei resumir o porquê de eu ter me tornado católico. Falo para leigos e não para especialistas. Eu não sou formado em teologia e meu interesse aqui não é simplesmente fazer uma apologética. Eu não quero fazer uma apologética aqui. Eu quero explicitar de maneira clara e coerente o meu pensamento. Foi por isso que eu escrevi o texto. Então isso aqui não é um e-book. Isso aqui não vai virar um e-book, tá? Isso aqui é o texto que eu escrevi para mim mesmo, tá bom? Show? Beleza. Tudo por um único fim. A busca da verdade, como um bom cristão. Eu espero que com esse documento eu possa motivar alguém a aceitar a fé católica, porque é a fé que eu observo como a correta. Caso alguém algum dia chegue a ler isso, no caso eu vou falar para vocês aqui, né? Desde já, assumo que posso cometer erros e ao longo da minha caminhada cometi vários erros, né? Ainda assim, a graça de Deus operou em mim e, como diz São Paulo, sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou dividir esse pequeno escrito em duas partes, foi o que eu fiz. Na primeira parte eu vou contar um pouco da história da minha conversão, na segunda parte eu vou contar um pouco da minha procura pela igreja correta, né, até eu me tornar católico apostólico romano, tá? E é isso. Bom, a primeira parte eu vou pular aqui, tá? A primeira parte talvez seja outro vídeo, foi onde eu tentei catalogar de maneira a minha conversão de uma maneira escrita. Nem eu sabia, eu tive que pesquisar bastante com alguns com alguns com alguns amigos, sabe? Algumas conversas antigas no WhatsApp. Enfim, vamos lá. No início eu não sabia o que eu estava fazendo. Porém, um pensamento nunca abandonou a minha mente. Existe uma verdade e eu irei encontrá-la. Nos primeiros meses da minha conversão, eu foquei em ler os evangelhos para aprender. Eu estava com sede, queria beber direto da fonte, queria descobrir o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar. Essa etapa da conversão é muito importante. Porém, logo, algumas dúvidas surgiram. Fato é que, ao perguntar no meu núcleo familiar sobre qual igreja eu deveria ir, as respostas sempre me pareciam tender para algo como: encontre aquela na qual você se sentirá melhor, ou vem para minha igreja. O que fez sentido no primeiro momento, mas não se sustentou. Acho ainda que o pensamento dominante era o seguinte: ele pode ir para qualquer igreja desde que tenha a Bíblia como base. Porém, como veremos mais adiante, a maioria dessas igrejas tem tradições antibíblicas e, no mínimo, interpretam a Bíblia de maneira distinta.
A realidade é que a igreja mais bíblica que eu encontrei foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e eu vou provar isso mais à frente. Provar pra mim mesmo, né? Nesse momento, eu quero que o leitor, ou o ouvinte... cadê? Onde é que eu tava, gente? Ah, tá. Eu quero que o leitor, ou ouvinte, se concentre em 2 pontos da frase citada anteriormente. Encontre aquela na qual você se sentirá melhor, né? Quando eu perguntei, gente, mas pra qual igreja que eu vou? Aí a resposta é sempre assim, vai pra aquela igreja que você se sente bem, você se sente acolhido, esse tipo de coisa, né? Assim como toda frase, essa também assume algumas verdades ao ser proclamada. Analisando de maneira bem ligeira as verdades contidas de forma explícita nessa frase, elas são: qualquer igreja é correta se estiver de acordo com seus sentimentos. O que resulta em não existe certo ou errado, mas apenas esteja em sintonia emocional com a Assembleia. Eu não preciso dizer que aqui nós incorremos em vários problemas, não é? Ora, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo exige uma verdade absoluta e exprime isso não somente em citações na Bíblia Sagrada, mas pela própria lógica. Se fôssemos citar uma passagem que explicitasse melhor esse fato, seria quando São Paulo diz aos Efésios, em Efésios 4, de 4 a 6, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não obstante, pela própria função sapiencial, isso é, né, pelo pensamento, nós chegaríamos à mesma conclusão, pela lógica. Isso é, a igreja é o corpo de Cristo. É um só o Cristo, portanto é uma só igreja. Eu ainda coloquei aqui nas notas de rodapé, né? A igreja é o corpo de Cristo, você pode ver em 1 Coríntios 12, 27. Quando São Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É um só o Cristo, nós podemos ver em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um só o Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por esse único Cristo. Portanto, é uma só igreja. E ainda coloquei aqui, João 17, 21. A fim de que todos sejam um. Isso é uma fala de Cristo, né? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Então, Cristo compara a relação da igreja com ele, como ele e o Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. A igreja tem que ser uma, porque eu e o Pai somos um. Entende? É isso que Cristo fala. Né? Eu ainda coloquei outra coisa. Eu coloquei, por exemplo, as doutrinas advêm do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Portanto, as doutrinas a respeito do mesmo tema devem ser sempre as mesmas, se forem inspiradas pelo mesmo Espírito. Eu coloquei ainda aqui, né? Quando eu digo as doutrinas são inspiradas pelo Espírito Santo, tá aqui, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Né? Enfim, o Espírito Santo é Deus, enfim. Ou será que nós podemos abrir brechas para acreditar que um mesmo Espírito, o Divino, inspira uns a guardarem o sábado e outros o domingo? Ou uns a batizar crianças e outros não? Ou ainda a interpretar passagens de maneiras diametralmente opostas? Se isso não for suficiente, há um fenômeno. As igrejas criticam-se entre si. Ou seja, os presbiterianos podem ser criticados pelos batistas e assembleianos quanto à sua forma de batizar, mas ambas essas igrejas são inspiradas pelo Espírito Santo. Aqui surge um pensamento inevitável. Todos acham que a sua própria igreja é correta. Se pensarmos assim, incorreremos em outro problema. Como sabemos, os magistérios evangélicos não são sólidos, com exceção de algumas poucas assembleias, né? Ou seja, a Assembleia de Deus no Brasil não é a mesma que a Assembleia de Deus no interior da Alemanha, por exemplo. Isso se essa igreja se fizer presente lá no interior da Alemanha. Ou seja, somente os fiéis brasileiros é que têm a verdadeira fé. Na verdade, eu vou ainda mais a fundo. Não somente as Assembleias de Deus brasileiras, mas somente as Assembleias de Deus de determinado local. Uma vez que você não pode garantir que as Assembleias de Deus do interior da Bahia e as Assembleias de Deus do interior do Rio de Janeiro pregam a mesma doutrina. Quanto aos próprios representantes dessas assembleias, ou seja, os pastores, isso se exprime nos seus próprios discursos. Ou seja, essa discordância se exprime nos discursos dos pastores. Eu, por exemplo, nunca vi nenhum deles concordando quanto à doutrina da justificação. Mas ainda que concordassem entre eles, existem outras 30 mil denominações que não concordam entre si.
Se pensarmos dessa forma, nós terminaremos em um beco sem saída, no qual nós teremos de escolher alguma das seguintes opções. Ou São Paulo estava errado ao escrever para os Efésios que existe uma só fé, ou o Espírito Santo inspira os fiéis de maneira confusa, o que resulta na confusão por parte de Deus, ou nenhuma dessas igrejas é de fato inspirada por Deus. Um exemplo muito importante para mim é a questão do batismo, e isso foi uma coisa que me fez começar a questionar as igrejas lá no início, assim que eu me converti. Fato é que eu encontrava dois evangelhos diferentes, um que os pastores pregavam e outro que a Bíblia narra. Quando eu li o evangelho pela primeira vez, eu me lembro de entender claramente: só pode ser salvo aquele que for batizado. Porém, quando eu ia para as igrejas evangélicas, de alguma forma o pensamento não era esse. O batismo para eles era como que uma anunciação pública da sua fé. Era uma espécie de declaração: ah, eu sou cristão. Mas não era necessário para a salvação. Pensa comigo, se existe algo que é necessário para a salvação, eu como bom cristão vou fazer de tudo para cumprir os requisitos, porque eu quero me salvar, corretamente? Então, por que... Eita, gente, cuspi aqui no microfone. Então, por que nas igrejas evangélicas eu via até uma espécie de resistência ao batismo? A maioria pensava coisas como: não irei me batizar agora porque ainda não estou preparado. Irmãos, o batismo é necessário para a iniciação da vida cristã. Eu, inclusive, marquei aqui, ó. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, também tem a citação aqui de João 3:5, né, quando ele fala com Nicodemos, né? Jesus diz: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos lá. Ah tá, vamos lá. Quem diz se você deve se batizar ou não são os membros da igreja. Isso acontece diversas vezes na própria Escritura. Após um sermão ou uma pregação, é feita uma pergunta: vocês creem? Se a resposta for sim, o batismo é administrado. Isso seria o mais bíblico a ser praticado, porém eles não faziam assim. Os protestantes com os quais eu tive contato, né? Porque entenda, uma coisa que, por exemplo, eu tô aqui na internet agora, aí eu vou falar assim: ai, mas os protestantes não fazem assim. Aí, por que eu tô com isso aqui, né? Se não precisa estar com isso aqui. Enfim, aí vão dizer assim: ah, mas a minha igreja não é assim. Sim, mas todas as igrejas que eu tive contato eram assim, do jeito que eu tô falando. Todas. E a minha família é de origem inteira protestante. Eu explico isso mais no texto da minha conversão. Depois eu leio esse texto outro dia, né? Enfim, eu poderia listar aqui vários exemplos como este, em que existem tradições verdadeiramente antibíblicas em igrejas que se dizem seguidoras da Bíblia. Isso me fez questionar a autoridade dessas igrejas. Quero lembrar que nesse momento eu ainda era protestante, que é outro nome para evangélico. Eu expliquei aqui porque talvez tenha gente aí que não saiba, né? Não que eu sabia o que isso significava, né? Mas eu era, ou seja, eu era evangélico, mas que eu não soubesse o que significa ser evangélico. Eu achava que, sou evangélico, sou de Jesus. Sim, mas o que é ser evangélico? Qual é a diferença entre ser evangélico e ser católico? Né? Eu acho ainda que a maioria também não sabe o que significa ser evangélico ou protestante. Eu acho que não sabe, porque depois que eu descobri, eu deixei de ser evangélico ou protestante. Com esse pensamento de questionamento, eu me pus a estudar como surgiram as igrejas. E eu não quero entrar nesse assunto por aqui. Apenas farei breves comentários. Fato é que, pela minha investigação, descobri o seguinte: a igreja não acabou em Atos dos Apóstolos. Aos que se lembram, o livro de Atos dos Apóstolos narra a ação contínua da Igreja de Jesus Cristo, com a ação do seu Espírito Santo. O livro termina após São Paulo chegar em Roma e lá pregar. Porém, o Espírito Santo não parou de agir nos membros da Igreja. Esse pensamento não faz sentido à luz do próprio Evangelho. Nesse momento, eu me deparei com uma verdade histórica. O fato é que a Igreja Católica é a mais antiga igreja existente. A primeira vez que o termo católico é utilizado para designar uma qualidade da igreja foi em torno de 107 d.C., em uma carta de Santo Inácio de Antioquia, na qual ele faz a citação: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Em uma carta à igreja de Esmirna, a palavra católica é usada como qualitativa à igreja, impondo que a igreja é universal, no sentido de que ela se estende a todos os povos e lugares, abrangendo a totalidade da fé e dos ensinamentos de Cristo.
O termo deriva do grego católicos, que significa conforme todo universal. E aqui eu preciso explicar uma coisa. Um dia desses eu vi um pastor na internet falando assim: ah, mas a igreja católica foi a primeira. Ah, isso é mentira, porque a primeira igreja foi a igreja de Jerusalém. Gente, a igreja... eu vou explicar isso no texto aqui mais abaixo, olha só. É importante especificar até mesmo o nome, porque já ouvi de algumas pessoas o argumento de que a palavra católica não aparece na Bíblia, portanto a igreja católica não é a correta. Esse pensamento é falso, uma vez que o termo católico é uma qualidade aplicada à igreja, e não o nome dela em si. É como se ao dizer Jesus Cristo, alguém me dissesse que ele não é o Cristo, só porque o sobrenome dele não é verdadeiramente Cristo. Ora, Cristo é uma qualidade imposta à pessoa divina de nosso Senhor Jesus. É um título imposto para exprimir uma qualidade, a qualidade de ungido, a qualidade de Messias. O mesmo acontece com a igreja. O termo católico exprime um título da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem de kata, que é sobre ou junto, e holos, inteiro, todo, total. Católicos, ou seja, uma igreja unida sobre o todo, sobre o total. E na prática nós podemos ver que isso realmente acontece. Ora, a Igreja Católica Apostólica Romana está presente em todo o mundo, ou pelo menos quase, com exceção dos países na qual ela é perseguida, ou já esteve lá. Deixando bem claro, a igreja, o termo católico, ele designa uma qualidade dessa igreja que Cristo funda. E essa qualidade significa que, por exemplo, quando a gente diz a primeira igreja fundada foi a igreja de Jerusalém. Gente, você está colocando aqui uma limitação geográfica para a igreja. A primeira igreja fundada, não existe isso de primeira, segunda e terceira. A igreja é fundada em Cristo, sobre a pessoa dos apóstolos. Não é? Cristo é pedra angular. A igreja é fundada em Cristo sobre a pessoa dos apóstolos. E os apóstolos são membros dessa igreja e coparticipantes com Cristo na fundação dessa igreja, porque a igreja está fundamentada sobre os apóstolos. E todas as assembleias de todo o mundo respeitam e obedecem aos mesmos apóstolos e aos mesmos sucessores desses apóstolos. É isso que é a catolicidade da igreja. E não você restringir isso a um quesito geográfico. Como se a igreja de Jerusalém veio antes da igreja de Antioquia. Então a igreja verdadeira é só de Jerusalém, a de Antioquia é falsa. Que é isso? Isso não faz nem sentido. Todas essas igrejas respeitam os mesmos bispos, a mesma autoridade eclesiástica. É isso que significa igreja católica. Ou seja, ok, nós podemos ter várias paróquias, vários templos, várias assembleias em vários locais, mas todos eles estão unidos em uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Cristo. É isso que significa igreja católica, tá? Católico significa isso. Por todos os tempos, em todos os lugares, a partir de todas as eras. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Entendendo essa parte do nome, eu pensei, ok, mas ainda assim me foi dito que a Igreja Católica possui práticas antibíblicas, o que tira do nosso radar para saber qual é a igreja fundada por Jesus Cristo. E realmente, quando eu pensei assim, caramba, então é isso que significa católico? Então, verdadeiramente faz sentido. Mas ainda assim, me foi dito pela minha família e pelas pessoas com as quais eu tive contato, de que a Igreja Católica tinha práticas totalmente antibíblicas. Eles fazem imagens, eles pedem intercessão de santos, eles confessam para o sacerdote, eles são hereges, eles sei lá o quê. Então, eu tirei do meu radar o fato de poder algum dia me tornar católico. Tirei do meu radar. Isso realmente aconteceu e por um breve momento. Por quê? Aí eu cito aqui, ó. Um belo dia eu pude assistir a um vídeo de um diácono. Diácono, que eu já postei um vídeo na live passada, live de ontem, eu fiz uma parte na qual eu cito ele, a gente reagiu a um vídeo dele. Um diácono que de alguma forma, naquele vídeo, naquele corte que eu vi, ele reivindicava o direito das escrituras à Igreja Católica. Então ele dizia, a Igreja Católica, ela criou a Bíblia, ou ela fundamenta a Bíblia na sua autoridade. Ele falava algo mais ou menos assim, né? A Igreja Católica, a Bíblia foi formada pela Igreja Católica. Ela se formou no seio da Igreja Católica, né?
Esse pensamento desse diácono me fez pensar duas coisas. Primeiro, de onde vem a Bíblia? Eu nunca tinha parado para me perguntar isso. Como que pode? Da onde que vem? E como que a Igreja Católica, se dizendo conhecedora das Escrituras, pode cometer tantos erros óbvios? Né? Porque, deixando aqui bem claro uma coisa. Deixa eu ver se é aqui que eu vou falar. Não, beleza. Ó. O problema é o seguinte. A Igreja Católica, ela afirma seguir a Bíblia. É esse que é o problema. No caso, o problema para mim antes de eu me converter. Por quê? Porque para mim é óbvio que a Igreja Católica não seguia a Bíblia. Ou era óbvio que a Igreja Católica não seguia a Bíblia. Mas ao mesmo tempo, eles diziam que seguiam. É esse que é o problema. O problema não é não seguir. O problema é dizer que segue. Porque de duas uma, ou eu tô errado e eles estão certos, ou eles estão errados e eu estou certo. Então eu tive que investigar. A primeira parte que eu fui investigar foi a criação da Bíblia. Foi como a Bíblia se compilou, pelo menos assim o Novo Testamento, o cânon, que na época não existia. Então eu explicitei aqui nesse documento para vocês o que eu descobri sobre o cânon bíblico na época da minha conversão. Isso não é o que eu sei atualmente. Eu poderia até incrementar, mas eu quis deixar aqui o porquê eu me tornei católico. E de fato, eu já sou católico hoje. Então usar tudo que eu sei hoje aqui seria injusto. Eu vou tentar mostrar como eu, lá no passado, pude me tornar católico, mesmo com conhecimentos limitados. Tá bom? Tradição oral é bíblico. Vamos lá. Vamos aos fatos que eu descobri. Primeiramente, sobre a formação bíblica. Aparentemente, o próprio autor sagrado nos conta o seguinte, em Romanos 3:2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Logo, sabemos que cabe aos judeus escrever aquilo que o Espírito Santo inspira para tornar-se escritura sagrada. É isso que significa ser oráculo de Deus. Agora, temos alguns problemas históricos envolvidos. Lembrando, o que significa esse ser oráculo de Deus? Significa que Deus escolheu um povo para inspirar aquele povo a escrever escrituras sagradas com o auxílio do Espírito Santo. Então, esse povo escolhido foi o povo judeu. Ou seja, os judeus escreveram aquilo que havia de ser sagrado. Isso me garante. O que essa fala de São Paulo aqui me garante? Essa fala de São Paulo me garante que nenhum grego, sei lá, que Platão não escreveu escritura sagrada. Que Aristóteles não escreveu escritura sagrada. Que Heráclito não escreveu escritura sagrada. Quem escreveu escritura sagrada foram os judeus. Por quê? São Paulo diz. Porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Ou seja, aqueles que perpassam a fala de Deus, como se fosse o próprio Deus. Eles falam por meio de escritura aquilo que o próprio Deus fala ou quer falar, só que por linguagem humana. Né? Enfim, vamos lá. Agora nós temos alguns problemas históricos envolvidos com isso. Isso é, na época de Cristo, a maioria dos judeus estavam espalhados por todo o Império Romano, sendo, portanto, todos participantes de diferentes ordens religiosas. Durante a narração do Evangelho, nós somos expostos a algumas dessas ordens. Dentre as principais, nós temos os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. O fato histórico é também que todos eles tinham contas diferentes entre seus livros considerados inspirados, ou livros canônicos. Ou seja, na época de Cristo não existia uma lista dos livros inspirados e aceitos pela igreja, nem mesmo pelos judeus. Isso é importante dizer, gente, porque assim, existiam muitos livros que eram considerados apócrifos, livros que não eram inspirados. E eles eram considerados apócrifos por uns, mas considerados inspirados por outros. Eles eram mas essa função, sabe, de dizer aquilo que é ou não inspirado, isso não cabe aos judeus. Aos judeus foram inspirados os oráculos. Ou seja, a eles cabe escrever as escrituras sagradas. Nós sabemos que os judeus escreveram tudo que há de sagrado. Agora, a quem cabe separar aquilo que é sagrado de fato ou que não é? Que pode ser só baboseira? A igreja. E eu vou explicar isso aqui mais pra frente. Vamos lá. Bom,
Na época de Cristo não existia uma lista dos livros inspirados e aceitos pela igreja nem pelos judeus. Mas isso não é necessariamente um problema, pensei comigo mesmo, na época. Porque uma vez que nós sabemos que os livros estão com os judeus, basta pegar tudo aquilo que foi escrito por todas as ordens judaicas e formar o cânon, correto? Ou seja, vamos pegar todos os livros dos judeus. Cara, pode ser uma carta de receita de bolo, eu vou pegar, pum, porque os judeus foram inspirados nos oráculos. Vou pegar tudo, aquilo tudo é sagrado, correto? Não! Na verdade, a igreja nessa época, ela vivia de tradição. E a tradição que os pais da igreja receberam, eles atestaram em diversas cartas dando testemunho. O que é essa tradição, gente? A tradição é o que os apóstolos pregaram aos seus sucessores. Entendam que os apóstolos não escreveram tudo aquilo que eles pregaram. Isso é uma realidade. Quando você lê as próprias escrituras, você vai cair nessa realidade. O que eles, por exemplo, as cartas de Paulo eram cartas que visavam instruir o povo de algum que estava cometendo algum erro, correto? Ou ainda dar considerações. Por exemplo, quando ele fala do véu, quando ele fala do casamento, estava visando instruir o povo. Mas ele não fez um compêndio da fé. Ele não existe esse livro na Bíblia, compêndio da fé de Cristo, compêndio da doutrina de Cristo. Não existe. Esse compêndio é o que nós chamamos de catecismo. É o que nós unimos por meio da Sagrada Tradição e da Escritura. Ok? Vamos lá. Vamos por partes. Sagrada Tradição é tudo aquilo que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos oralmente às igrejas. Oralmente às igrejas. Tá? Então, aquilo que foi ensinado por Cristo aos apóstolos, e os apóstolos ensinaram oralmente às igrejas, nós chamamos disso de Sagrada Tradição. Tá? Antes de prosseguir para o que as tradições que nós temos nos dizem, vamos analisar um ponto importante, que é, ao aceitar as tradições, ou seja, porque os evangélicos eles têm aquilo, né? Somente a Bíblia me basta. Mas veremos uma coisa, ao aceitar as tradições, a sagrada tradição, não é qualquer tradição, é a sagrada tradição, nós caímos em outro problema. Será que nós devemos acreditar nas tradições orais? Será que acreditar nas tradições orais tem respaldo nas próprias escrituras? Ou seja, será que a Bíblia nos diz para crer também nas tradições orais? Passando de maneira breve, as escrituras nos dizem o seguinte. São Paulo diz aqui, ó, eu coloquei, gente, todas as citações aqui, tá? Tá tudo aqui, ó. Porque ia ficar linkando um por um, ia ficar muito chato, eu escrevi muito rápido isso aqui. Então tá aqui, ó. Todas as citações, tá? Desses textos aqui. Bom, São Paulo escreve assim. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Isso aqui pra mim, esse versículo, pra mim já basta. Tipo, é pra guardar também as tradições, a sagrada tradição oral, não somente as cartas, né? Mas vamos lá. Ou ainda, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Quando ele fala essa tradição aqui, ele está querendo dizer tanto da epístola quanto da palavra. Entende? Ele está querendo dizer, aquilo que vos foi ensinado, seja por epístola, seja por palavra, se alguém não andar mediante essa lei, não ande entre nós. Entende? Não deixe que ande entre nós. Vamos lá. O apóstolo São João Evangelista ainda dá, em duas epístolas, na segunda e na terceira epístola, ele também nos dá uma brecha para crer nessas tradições. Ele diz assim, ó, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ele escreve isso, aqui eu só anotei uma vez, tá? Mas ele escreve duas vezes a mesma coisa praticamente, no fim da epístola 2 e 3 dele, que tá lá na Bíblia. Só você ir lá ver. Vai da epístola de João, na segunda e na terceira, e vai até o final. Ela termina assim. O mesmo, São João, também atesta no Evangelho. Então agora lá no final do Evangelho ele vai escrever assim, ó. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez,
Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, sendo assim, nós não podemos dizer que as tradições orais são em si mesmas antibíblicas. Pelo menos não quanto à sua existência. Essa existência carrega respaldo bíblico. Então, se essa tradição for antibíblica, ela deve contrariar alguma doutrina exposta nas Escrituras. O que eu quero dizer, de maneira simples, é: as tradições têm permissão bíblica para existir. As tradições orais. Logo, nós devemos julgar se elas não se contrapõem particularmente às Escrituras, sendo assim falsas. Caso contrário, elas deveriam minimamente suscitar dúvidas em nós, tá? Então, vamos agora à formação da Bíblia. Isso aqui que eu tô falando vai fazer sentido mais pra frente, tá, gente? Vamos lá. Resolvido este ponto, agora vamos ao que eu pude compreender na época sobre como os livros foram compilados segundo a tradição. Aparentemente, durante os primeiros séculos da igreja, várias listas de cânon bíblico surgiram. Dentre elas, o magistério da igreja, isso é, o órgão eclesiástico formado pelos bispos, os líderes, decidiram quais eram os livros inspirados segundo a tradição, os estudos dos pais da igreja e perante o estudo do próprio texto. Vamos a alguns fatos que eu descobri. Primeiramente, como a Bíblia foi escrita. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito todo em grego no primeiro século. Já o Velho Testamento, segundo os escritos dos judeus de todas as ordens religiosas, ele foi escrito em várias línguas entre o século XIV e o I, antes de Cristo. O Velho Testamento foi escrito pelo menos em paleo-hebraico, aramaico e grego. Os textos mais antigos que tínhamos do Antigo Testamento foram copiados na Idade Média. Nós só temos traduções dos textos, os originais se perderam. Nós só temos cópias e traduções de traduções dos textos. Nós não temos lá a carta real que São Paulo escreveu, a carta real que Moisés escreveu. Isso se perdeu. O material que era utilizado para escrever isso, ele se degradava facilmente. Então isso se perdeu. Você tem cópias de cópias e traduções de traduções de traduções. Você tem cópias de traduções. É isso que você tem, tá? As traduções, naturalmente, fazem o texto variar um pouco. Até porque é impossível traduzir literalmente os textos, visto que as diferenças de linguagem exprimem diferenças culturais. Um grande exemplo é que, até pouco tempo atrás, os textos que nós tínhamos do Velho Testamento eram textos traduzidos na Idade Média. Porém, recentemente foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, onde constavam vários livros do Antigo Testamento que foram escritos entre o século III e o século I. Ou seja, tem um sentido mais preservado do que os textos da Idade Média. Vamos lembrar, Idade Média, século V a século XV. Correto? Ou pelo menos até o século X ali a gente pode dizer que esses textos nós temos eles como cópia. Ou seja, quando ele diz que algo vem do século III ao século I, é muito melhor do que o que vem da Idade Média, porque a Idade Média são vários séculos depois do que foi achado, copiado por esse menino no Mar Morto, né? No primeiro século, as traduções que eram utilizadas das Sagradas Escrituras eram retiradas de um livro chamado Septuaginta, tá? Eu ainda botei aqui, ó, a Septuaginta é a tradução das Escrituras hebraicas para a língua grega, realizada na segunda metade do século III a.C., em Alexandria, cidade egípcia. Na época de Cristo, a maioria dos judeus falava grego. E você pode saber que a maioria dos judeus falava grego na época de Cristo porque os próprios apóstolos resolveram atestar, né, as suas cartas, os evangelhos de Cristo em grego. Eles escreveram tudo em grego, tá? Porém... peraí. A Septuaginta é a tradução dos escritos judaicos antigos, todos eles, para o grego, ou pelo menos quase todos, né? Porém, ela tem uma particularidade interessante. Ela foi traduzida do século III a.C., ou seja, ela contém um sentido mais próximo do texto do escrito original do que qualquer outra tradução que nós temos. Vamos voltar aqui, tá? Tudo que nós tínhamos da Bíblia até pouco tempo era copiado na Idade Média, tá? Copiado na Idade Média. Aí foram se achados os pergaminhos do Mar Morto, por exemplo. Os pergaminhos do Mar Morto, eles datam do século III ao I.
A Idade Média começa no 5. Ou seja, pelo menos ali um pouquinho antes. Ou seja, ele é mais fiel, porque assim, vamos supor que isso foi escrito, tá? Que os textos foram escritos, sei lá, no século 8 antes de Cristo. E aí foi se copiando aquele documento. Não exatamente, tá? Nenhum documento nunca é copiado exatamente, ele é copiado quase exatamente. Aí você tem o texto que foi encontrado no pergaminho do Mar Morto, que é do século 3, ou seja, a distância é do século 8 a.C. para o século 3 a.C. E aí o que você tinha até pouco tempo atrás, antes de achar esse aqui do século 3, era do século 5, 6, 7, 8, 9, 10 depois de Cristo. Ou seja, é quase o dobro do caminho, é quase o dobro de distância. Então, esse aqui do século 3, há de se imaginar que ele está com muito mais preservação, ele é muito mais original, ele está muito mais perto do texto original, palavra por palavra, entendeu? Ele está mais próximo de ser exatamente igual ao original do que o que está mais longe. Agora imagina um texto do século 3 antes de Cristo. Se ele foi escrito, por exemplo, no século 8, pô, tem um do século 3 aqui, eles estão assim, ó. Né? Porque lembra, é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Ou seja, você teria a distância desse daqui para esse daqui. Esse daqui do século 3, que é a Septuaginta, ele deveria ser muito mais fiel do que o que é copiado, pô, 10 séculos depois. Cara, 10 séculos, são 1000 anos. Tá? Ou seja, ela contém um sentido mais próximo do escrito original do que qualquer outra tradução que nós temos. E temos indícios muito fortes de que os próprios apóstolos utilizaram a Septuaginta para pregar aos povos. Como nós sabemos disso? Ou seja, os apóstolos iam viajando pelas cidades e iam usando a Septuaginta, ou seja, a tradução do Velho Testamento, não exatamente, né, mas de vários textos judaicos, em grego. Eles iam pregando com aquilo, em grego. Como que a gente sabe disso? Basta você olhar, por exemplo, o Novo Testamento. No Novo Testamento, há 350 citações do Antigo. 300 são exatamente iguais aos que estão escritos na Septuaginta. É como se eles fossem pegando a Septuaginta. Por exemplo, quando São Mateus fala assim lá: e Cristo fez isso para que se cumprisse a escritura que dizia. Aí ele cita a escritura. Essa citação é idêntica à citação da Septuaginta. São Paulo faz muito isso. Ele cita e está idêntico à Septuaginta. Em várias cartas paulinas, e todas as citações estão idênticas às cartas paulinas, à Septuaginta. Então, São Paulo utilizou a Septuaginta em grego. A tradição também nos atesta isso, tá? Eu estou dizendo aqui, de maneira atual, eu poderia usar essa via para te provar que ele usou a Septuaginta, mas a tradição também atesta que eles usaram, né? Preciso também dizer que há uma... Ou seja, os apóstolos usaram a Septuaginta para compilar o Novo Testamento e referenciá-lo. Preciso também dizer que há uma confusão feita pela maioria das pessoas com quem conversei, e não poderia deixar de anotá-la aqui. Muitos acham que as Bíblias que carregam são traduções feitas do grego, feitas do texto original. Primeiro, como já explicitei, o texto original se perdeu há muito tempo. Tudo que nós temos hoje são traduções de traduções e cópias de cópias. Além disso, a maioria das Bíblias evangélicas, no que consta ao Antigo Testamento, são traduções de um texto massorético judaico. Eles, orgulhosamente, chamam de original hebraico, mas estão tremendamente enganados. Até porque a Bíblia não foi escrita nessa língua que é o hebraico atual. O hebraico, que a gente conhece aqui, é o texto massorético. Não é o texto em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em paleo-hebraico. Ele se aproxima muito mais do fenício antigo do que do texto atual que você tem aí que você tem, né? Bíblia em hebraico, que tem nessas editoras evangélicas aí, sabe, do shopping. Aí tu vai lá ver, caraca, a Bíblia é toda certinha em hebraico. Aquilo não é a língua que ela foi escrita. Aquilo também é uma tradução para um texto massorético. Texto massorético esse que foi terminado, ou seja, ele terminou de ser compilado, de ser redigido, de ser feito, de ser sintetizado na Idade Média, no século X. No século X. 1000 anos depois do início da Era Cristã. 1000 anos. E foi compilado pelo judaísmo rabínico, que o judaísmo rabínico é uma resposta contra a Igreja de Cristo, que os judeus consideravam uma seita. Tá? Então, que deixe claro isso aqui. Quando você traduz do grego,
Segundo os termos que eu defini, é melhor do que você traduzir desse texto massorético aí. Porque o texto massorético é do século X e o grego é do século 3 a.C. E o texto massorético é do século 10 depois de Cristo. Tendo, pois, entendido até aqui, podemos prosseguir, né? E essa foi a primeira visão na qual eu pude gozar a respeito da criação das Sagradas Escrituras. Como a própria história nos apresenta, ao longo de anos, vários pais da igreja foram estudando quais deveriam ser os livros que seriam obrigatórios a todos. E dentro de uma unidade delimitada, deveriam ser objeto de fé. Isso tudo culminou em diversos concílios que reafirmaram os livros canônicos. Livros estes que eram aceitos por todas as igrejas, mediante a definição dogmática dos bispos. O cânon, ou seja, a lista oficial de livros, foi formalizado em sínodos e concílios, como o Concílio de Hipona, o Concílio de Cartago, sendo confirmado definitivamente no Concílio de Trento, mas várias outras vezes foi citado esse cânon em vários outros concílios, em vários outros sínodos, né? Esse cânon era copiado, porque esse cânon advém de tradição, tá? Acho que consegui demonstrar o que aprendi acerca das escrituras até o momento da minha conversão. Lembrando, tá, gente? Isso aqui que eu tô narrando pra vocês é o que eu aprendi na minha conversão. Então, mas ficou meio sem pé nem cabeça. Lembra que eu falei assim, eu não vou te ensinar como a Bíblia foi compilada. Eu falei como eu aprendi o básico sobre o cânon bíblico antes de me converter ao catolicismo. E isso aqui foi suficiente pra me converter ao catolicismo, tá? Saber disso aqui. Tá? Saber que a Bíblia foi compilada por meio de tradição, que ela não caiu pronta do céu, que não foram os judeus que deram ela de bom grado. Não, aos judeus foram confiados oráculos, então eles vão escrever as escrituras sagradas. Mas quem diz quais são sagradas de fato é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que tem o Espírito Santo. O povo que não negou Cristo. Portanto, esse povo batizado tem o Espírito Santo, que faz com que eles tenham um discernimento de quais são os livros inspirados ou não. E ainda mais, tem a sagrada tradição, que é derivada dos apóstolos, que eram cheios do Espírito Santo, tinham sapiência completa das coisas. Eles sabiam quais eram os livros que de fato eram inspirados ou não, tá? Vamos lá. Eu acho que consegui demonstrar o que aprendi acerca das escrituras até o momento da minha conversão. Fato é que hoje em dia eu sei mais do que isso, porém o intuito aqui não é demonstrar o que sei hoje, e sim mostrar o que fez com que eu me convertesse à fé católica. E há um ano atrás eu me converti somente com essas informações. Os estudos criam mais perguntas do que respostas. Ainda assim, prefiro hoje confiar na autoridade da Igreja Católica, que é uma instituição bimilenar, do que ser presunçoso e firmar minhas próprias opiniões como superiores ao pensamento dos bispos que vieram antes de mim na fé. Na verdade, não só vieram antes de mim, como preservaram a fé em Cristo sem máculas até hoje. Os evangélicos acreditam que, de alguma forma, essa igreja, esses bispos que preservaram essa fé, ela morreu esses bispos que morreram pela verdade que defendiam, corromperam a fé, resguardando as verdades por no mínimo 16 séculos, até começarem a surgir os embriões das igrejas evangélicas, que eu acreditava na época que era correta. Mas nós chegaremos lá. Até aqui, podemos pensar que nem faria sentido crer na Bíblia se não crêssemos em uma tradição sólida, traspassada pelos pais da igreja. Uma vez que foram eles que não só escolheram os livros canônicos do Novo Testamento, como também os preservaram inalterados por 2000 anos. Indo para o segundo ponto, como a Igreja Católica, se dizendo conhecedora das Escrituras, pode cometer tantos erros óbvios? Essa não era uma pergunta que fazia sentido para mim, porque, sabendo que a Igreja Católica foi quem guardou a fé de Cristo imaculada por 16 séculos até começar a revolta de Lutero, por que então eles não alteraram os textos ao invés de simplesmente não segui-los? Foi aquela dúvida que eu disse lá em cima. Veja, o problema aqui não é que os católicos supostamente não seguem a Bíblia. Isso não seria problema. Vários outros povos do mundo não seguem a Bíblia. O problema real é que, não seguindo a Bíblia, os católicos afirmam seguir. Logo, você tem 4 opções para pensar. Ou todos os católicos são loucos, totalmente alienados. Ou a Bíblia dos católicos é totalmente diferente da dos evangélicos protestantes,
Ou todos os católicos são mentirosos e hipócritas, ou os católicos seguem a Bíblia de maneira correta. Você tem essas 4 opções aqui. Eu deixei ainda a última opção aqui, ó. Do fato deles poderem estar certos. Deixei como última opção. A primeira alternativa, ou seja, todos eles são loucos, não faz sentido. Ah, e eu ainda coloquei aqui uma brincadeira, né? Porque, de certa forma, os católicos são a maior religião do mundo. Depois do catolicismo, as outras religiões são todas picadas, né? Com exceção do islamismo e tal. Elas são todas picadas, elas não respondem a um. Elas não são católicas, né? Tipo, elas não são universais. Elas são todas picadas. Mesmo as cristãs, né? Elas são picadas. Não tem um magistério sólido. A única que tem é o catolicismo, né? E, assim, se você afirma que todos os católicos são loucos, sendo que eles são maioria, então talvez você seja louco. Porque é aquilo, né? Os loucos deveriam, né, ser a exceção. Quer dizer, os loucos deveriam ser a exceção e não a regra. Então a regra é ser normal, e se você não é normal, então você é louco, ou seja, você é a exceção da regra da normalidade. Então se você chama a maioria de louco, então talvez você que seja louco. Eu fiz essa brincadeira aqui ainda, né? Mas, fora esse pensamento, os católicos, eles argumentam de maneira muito verídica, muito detalhada sobre os dogmas que eles acreditam. E eu descobri isso. Então, eles não são loucos. Eles têm... Um louco não argumentaria dessa forma. Entendeu? O louco ia botar a melancia na cabeça e começar a bater. Ele não argumentaria dessa forma, tá? Ou ia começar a gritar. Eles não argumentam assim. Eles argumentam de maneira lógica. O fato também é que, no caso da loucura católica, se a igreja católica é louca, então você não poderia confiar plenamente nos escritos que você tem hoje, por exemplo, do Novo Testamento. Porque a mesma igreja que você diz que é louca foi a igreja que preservou por 16 séculos esses escritos sem nenhuma concorrência, sem nenhum legislador, sem nenhum fiscalizador externo. Né? Ainda assim, a segunda alternativa, né, que é todos os católicos são mentirosos, não, que é a Bíblia dos católicos é totalmente diferente. Essa segunda alternativa ela também não faz sentido, uma vez que todos os livros protestantes estão contidos dentro dos livros católicos. Ou seja, o cânon protestante está contido dentro do cânon católico. Logo, todas as regras protestantes elas valem também para os católicos. Sendo assim, os católicos indo contra as regras Sendo assim, os católicos indo contra as regras explicitadas nos livros comuns aos dois lados, eles estariam contra a própria doutrina. O que não faz sentido. É só você pensar comigo. Quem entra em uma religião só para ir arbitrariamente contra a própria doutrina? Não é mais fácil mudar de religião? Porque como que eles acreditam na mesma coisa que eu, mas não seguem aquilo que eles mesmos acreditam? Religião não é obrigatório. Você pode mudar de religião se você não concorda com aquilo que está escrito. Ou seja, é o que eu anotei aqui, ó. O alvo do meu estudo, portanto, era decidir entre a terceira e a quarta afirmação. Ou eles mentem, ou eles falam a verdade. Ou eles seguem a Bíblia, ou eles não seguem a Bíblia. Não tem como não seguir e afirmar que segue. Ou você segue ou não segue. Entendeu? Sendo assim, se eles mentem, eu tô certo. Se eles falam a verdade, eu estou errado. Encontrei em minha consciência, então, os principais argumentos anticatólicos que eu carregava comigo, em vista da tradição evangélica que eu recebi. De fato, não eram todas as incongruências que eu questionava, né? Como eu já disse anteriormente, vários outros atos católicos eu considerava corretos. Como, por exemplo, a doutrina católica sobre o batismo. Eu considerava a doutrina correta nessa época. Né? Isso aqui, gente, foram meses, tá? Não é como se eu tivesse visto tudo isso aqui que eu acabei de explicitar em 2 horas, não, ou em uma semana, não. Foram meses lendo a Bíblia. Eu li só nessa época aqui, em que eu me converti antes de me converter pro catolicismo, quando eu tava mudando de denominação em denominação evangélica, porque eu encontrava uma incongruência em uma e ia pra outra, enfim, né? Eu cheguei a me considerar. Eu comecei na Assembleia de Deus, aí depois eu me considerei batista, aí depois eu me considerei presbiteriano. Não, antes de me considerar da Assembleia de Deus, eu me considerava
Adventista do sétimo dia, porque um vizinho aqui meu uma vez me levou pra uma igreja adventista, eu também seguia muito um pastor adventista na internet, e aí eu fui pra igreja adventista, me considerei adventista, depois eu vi que tava errado, aí me tornei assembleiano pentecostal, depois eu fui pra igreja batista, aí eu fui pra igreja presbiteriana e depois da igreja presbiteriana foi a última, eu acabei me tornando católico, né? Então, os meus principais questionamentos eram que os católicos, primeiro, adoram imagens, ou seja, eles são idólatras. Segundo, eles pedem a intercessão dos santos, e isso vai contra a doutrina de Cristo ser o único intercessor entre Deus e os homens. Terceiro, a confissão com o sacerdote perdoa pecados? Para mim, não perdoava. Afinal, só Deus pode perdoar pecados. Quarto problema com o papado. Ora, eu não entendia o que era o Papa, não entendia como o Papa surgiu. Para mim, o Papa era uma figura antibíblica. O único chefe da igreja era nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não o Papa, como os católicos afirmavam. Existiam também algumas dúvidas menores que eu tinha. Por exemplo, com as dúvidas mariológicas, né? Da questão da doutrina mariana, sobre Maria. Como a maternidade divina de Maria é o dogma. Os católicos acreditam que Maria é mãe de Deus e eu não conseguia entender isso. Né? Eu ficava pensando, mas Deus não tem mãe. Como que eles dizem que Maria é mãe de Deus? Deus não tem mãe. Sabe? É uma coisa que você fica assim, caramba, mas você não para pra se perguntar, tá, mas o que eles dizem sobre isso? Eu nunca parei pra me perguntar isso. Até esse momento aqui, né? O dogma da Imaculada Conceição, né? Para os católicos, a Virgem Santíssima ela foi poupada do pecado original no momento da concepção dela. Enfim, essas que eu listei aqui eram as principais coisas pelas quais eu achava que os católicos eram hereges e que não seguiam as escrituras. Ou seja, lembra, o problema não é ter tradição. Tradição tem álibi para existir. O problema é essa tradição ir contra as escrituras. Isso não pode acontecer. Então, eu comecei a estudar o catolicismo, esses pontos aqui que eu listei, para entender se as tradições católicas iam contra as escrituras. Se elas não fossem contra as escrituras, então eu estava errado. E eu poderia considerar me tornar católico, entendeu? Agora, se elas estavam contra as escrituras, então eu jamais iria me tornar católico. E só pra dar um spoiler, né? Eu me batizei literalmente 4 dias atrás na igreja católica. Vamos lá. Aqui eu falo um pouco sobre como eu vou explicitar. É porque, lembra, eu tava escrevendo isso aqui pensando, né? Eu tava tipo assim, tá, eu posso primeiro demonstrar de maneira cronológica como é que eu fui rebatendo esses argumentos e vendo e tal. Mas enfim, eu vou começar a ler aqui da maneira que eu escrevi mesmo, tá? Então, a começar pelas imagens, né? Para muitos evangélicos, as imagens, elas são verdadeiramente um problema. O argumento que eu... É o seguinte, pessoal, como eu já tinha explicado no início do vídeo, esse vídeo, na verdade, ele é um corte de uma live que eu fiz na Twitch e no YouTube. Então, acabou ficando muito longo. Eu decidi dividir esse vídeo em dois, tá? Esse corte em duas partes. Então, na primeira parte, eu vou falar mais sobre como eu fui passando de igreja em igreja. E na segunda parte, eu vou dar os argumentos católicos que eu encontrei e culminando na minha conversão, né? Como se deu essa minha conversão ao catolicismo. Então, eu já estou editando, lá, lembrando que já está gravado, então a segunda parte deve sair logo depois da primeira. Mas como a primeira parte já está com quase 1 hora, eu acho que não vai ter problema demorar até um pouco mais, até para eu tentar... Até porque eu ainda não terminei de gravar a última parte, né, que é os últimos dogmas marianos. Enfim, pessoal, se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, se inscreve para você não perder essa parte 2 que vai sair, e aí ativa o sininho para chegar a notificação para você. Tudo bem? Lembrando que eu tô fazendo live na Twitch praticamente todos os dias de semana, na parte da tarde ali até o início da noite, até mais ou menos umas 7 horas. E eu espero que nós possamos continuar nessa grande jornada. Lembrando também que esse não é um vídeo de apologética, o intuito aqui não era, e nem o intuito da segunda parte, que vai ter mais esse teor apologético. O intuito principal não é fazer uma apologética. O intuito é simplesmente demonstrar como eu me converti, tá? E com o meu testemunho de conversão tentar converter também a outros. Mas não necessariamente eu quero rebater igrejas ou denunciar heresias aqui, tá bom?